Então nós vamos fazer a nossa prece, né? Cumprimentar os nossos queridos da sala virtual, que estão aí em seus lares, conectados conosco pela sala virtual. Nós vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento em prece, em oração, agradecendo ao nosso Senhor Jesus, mestre e amigo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita, do Consolador prometido por Ele a todos nós do planeta Terra. Então, nós agradecemos a oportunidade, buscamos a sintonia com a equipe espiritual que dirige esta reunião, bem como com os mentores da casa, que dirigem os trabalhos desta casa tão acolhedora, que nos recebe semanalmente aqui nas tarefas, nos trabalhos, nas atividades assistenciais, nos estudos. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, e que nós possamos estar receptivos às intuições dos amigos espirituais que nos assistem, vibrando também por todo o planeta, pelo nosso país e por todos os povos da Terra, desejando sinceramente que vibrações de paz, de amor fraternal, de união entre os povos, possa envolver cada povo, auxiliando-os nas suas dificuldades. Fica conosco, Senhor, como tem estado sempre. Gente, hoje nós estamos aqui, né? Cláudia, eu, Jussara, fechando o ciclo que a Fernandinha iniciou. Ela trouxe 6 semanas para nós, de uma abordagem muito boa, muito produtiva, importante para todos nós, que nós vamos ler já já, lá no finalzinho do Mateus 6, dentro do Sermão da Montanha, do Evangelho de Jesus, mas hoje ela está em viagem de família, tá? Viajando com a família, o Toninho também está viajando com a família. São essas épocas do ano, né, que nós vamos aproveitando os intervalos do trabalho, né, para fazer esse descanso, essa reposição de forças, né? Então, a Fernandinha precisou encerrar a participação dela semana passada, e como a nova temporada só começa semana que vem, com a convidada da Jussara, que no finalzinho da reunião, ela vai contar para nós quem é, né? Para nossa alegria, nós já sabemos, mas é bom que ela vai contar para todo mundo. E aí nós vamos, o que nós propusemos para hoje? Um bate-papo sobre o que nós estudamos essas 6 semanas aí. Né? A Fernandinha até deixou um para casa semana passada, da Gênese, do Hamed, e aí eu me propus a fazer o para casa, mas lembrei de 2 obras que eu adquiri em agosto, quando eu fui no Congresso Espírita de Juiz de Fora. Eu tive a oportunidade de ouvir esse médium lá e comprar estas 2 obras do Hamed, são obras novas, bem atuais. Eu vou mostrar, porque eu vou trabalhar nelas, essa meia horinha, que depois é o Cláudio que vai dar prosseguimento com a Jussara fechando. São essas aqui, ó. Transtornos mentais e remédios espirituais. Espírito Hamed. E o médium é o Rafael Papa. Já existem outras obras ditadas por esse espírito, mas por outro médium. O Rafael Papa, ele é psicólogo, espírita, expositor e trabalha na mediunidade com cirurgias espirituais e tratamentos espirituais. E eu ia trazer alguma coisa do Hamed nas obras que Fernandinha citou, Dores da Alma e Renovando Atitudes, ela trouxe. Só que ela já trouxe, já agora no finalzinho da temporada, mas eu achei muito oportuno trazer essa abordagem mais recente do mesmo espírito sobre a questão
dos transtornos mentais e remédios espirituais. Por que eu estou falando isso? Porque a Fernanda trabalhou essa abordagem, né? Ela trabalhou o Mateus 6, e aí, quem quiser, tem o Novo Testamento aqui. Nós vamos até ler novamente, para quem não acompanhou a temporada, eu vou ler a passagem, e aí eu vou só recordar uma abordagem que ela fez, para a gente trazer a contribuição do Hamed nessa perspectiva. Tá? Porque o tema da Fernandinha não foi transtorno mental, foi uma passagem evangélica que ela escolheu, mas ela centralizou numa abordagem dessa questão de saúde mental, ou de adoecimento mental, né? Então, vamos só ler a primeira passagem para a gente recordar qual foi a passagem estudada, já que semana que vem nós vamos iniciar a nova temporada. É Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso não andeis preocupados, dizendo, que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Aqui na Bíblia de Jerusalém, o título dado à passagem foi Abandonar-se à Providência. Nós temos também a tradução de João Ferreira de Almeida, mas nós já a lemos aqui ao longo da temporada e vimos que não tem nenhuma diferença relevante. Então, quando fala aqui, não vos preocupeis, lá fala, não vos inquieteis. E nós já vimos com a Fernandinha a questão dos sinônimos, dos significados, e vimos que é praticamente a mesma coisa, né? Bom, então, essa passagem, pelo que nós pudemos refletir ao longo aí dessas 6 semanas, é um convite para que nos abandonemos à providência divina. E nós estudamos, refletimos muito, que esse abandonar é entregar-se com confiança, com fé, né? Que Deus faz a parte dele, como Pai, como Criador. Mas nós também estudamos em contrapartida que abandonar-se à providência, entregar-se, confiar-se nela, é também, na contrapartida, fazermos a nossa parte. Cumprimos com nossas obrigações, com nossos deveres morais. Então, estamos no corpo de carne, né? Nossas obrigações com a família, com o trabalho, com as pessoas com as quais convivemos. Só que, ao conversarmos sobre isso, e aí foi a abordagem que a Fernandinha trouxe para nós, ela trouxe como que nós estamos tratando essa questão, né? Que ao invés de nos abandonarmos na confiança, na fé, na crença que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e tudo também é consequência das nossas escolhas, das nossas atitudes, nós às vezes nos perdemos em preocupações, em aflições, em ansiedades, não é? Porque nem sempre nos abandonamos à providência, não. A gente quer que a providência faça o que nós estamos querendo. Em vez de ser a vontade do Pai, é a nossa vontade.
em vez de ser no tempo do Pai, é no tempo que a gente quer, que de preferência para ontem. A gente fala essa expressão, não, é para ontem, né? Então, aí é que vem os adoecimentos, porque nós não nos abandonamos na confiança e na serenidade, e aí nós adoecemos. Aí que, por isso, ela trabalhou tanto conosco, os transtornos mentais, ela falou das alternativas de tratamento, de cura, até mesmo de não entrar nesses processos. Então, ela trouxe vários exemplos, falou dos tratamentos psiquiátricos, dos tratamentos terapêuticos psicológicos, né? Então, ela se dedicou a essa abordagem e a gente aprendeu muito nessas 6 semanas. Como o nosso tempo hoje é curtinho, a gente só quer mesmo recordar e, quem sabe, até fixar algumas ideias. Quem quiser aqui falar, é só levantar a mão. Quem da sala virtual quiser falar, seja no chat ou da outra forma, tem também como falar hoje? Tem? Ou é só no chat? Então, pessoal de casa que quiser trazer alguma observação, traz no chat para o Wilson falar para nós, ler para nós. Eu vou seguindo, né, que a gente combinou um tempo aqui, mas é só interromper a gente. E aí, pessoal, no volume 1 da obra que eu trago para vocês hoje, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais pelo Espírito Hamed, né? Eu trouxe uma página, na verdade, eu vou ler a do volume 2, e se der tempo eu trago algumas coisas do volume 1. Gente, olha a página que Hamed ditou para o médium. Evangelho e Saúde Mental. E em cima da proposta que a Fernandinha trouxe. E eu vou pedir licença para vocês, que ela é pequena, eu vou lê-la, porque eu senti que Hamed foi muito assertivo aqui, e eu acho que dá uma conclusão interessante para a temporada. Mas se alguém quiser me parar e comentar, fica à vontade, tá? É o capítulo 25 do volume 2, dessa obra que eu estou mostrando para vocês. Eu não falei, eu gosto de falar o ano que ela foi publicada, até para a gente ter ideia deixa eu ver se eu acho fácil aqui. O ano que ela foi publicada. Engraçado, deveria estar, mas não está. As que a gente convive hoje, é tudo bem na contracapa, né? Será que é no final? Acho que é. Ah, você tem razão. Gente, primeira edição em 2024. Então, é bem recente, é bem atual, tá? Vamos lá. Então, 157. Evangelho. Espera aí, só um minutinho que eu saí da página, que eu fui olhar ali. Tá fácil, gente, 1 minuto. Achei. Evangelho e Saúde Mental, capítulo 25. O Evangelho de Jesus é o maior tratado de saúde mental que se tem notícia. O Mestre, na condição de Verbo Divino, trouxe-nos ensinamentos valiosos que ficaram armazenados no psiquismo da humanidade. Quando esteve entre nós, deu-nos exemplo de acolhimento. E eu lembro da Fernandinha trazendo para nós as estratégias de tratamento. Lembramos do atendimento fraterno das casas espíritas, lembramos da necessidade de escutarmos uns aos outros, né? Isso tudo é acolhimento. Só que Jesus é mestre nisso, né? Olhava as pessoas dentro de seus olhos e as chamava pelo nome. Lembrei da Fernanda falando que nem sempre todo mundo vê que ela tem olhos verdes. Né? Chamando a nossa atenção. Será que a gente está olhando uns para os outros? Né? Porque não saber que a pessoa tem olho verde é porque não olhou. Né? Olhava as pessoas dentro de seus olhos e as chamava pelo nome. Valorizava as relações interpessoais. Prezava o respeito e o amor ao próximo. Jantou com Zaqueu.
livrou uma mulher de apedrejamento, tornou um publicano seu discípulo, fez de um pescador um dos homens mais importantes do Evangelho. O seu tratamento era dar atenção a quem estava abandonado ou passando por grandes dificuldades. Isso fortalecia os laços de amor entre a pessoa que era assistida e Jesus. O amor é o grande programa de saúde mental para a humanidade. Vou ler novamente. O amor é o grande programa de saúde mental para a humanidade. Todos os movimentos, perdão, gratidão, amor, cuidado, meditação. Fernanda também trouxe para nós, né, a importância da meditação, para que a gente se autoconheça, se autoequilibre, para esse movimento de abandonar-se à providência, né? Então, meditação, dentre tantos outros, já são considerados pelos grandes institutos de ciência como ferramenta de autocura. Ao perdoar, recolhemos nossos ressentimentos que estavam incrustados no coração de outra pessoa, trazendo paz à alma e uma vida mais saudável. Porque ao perdoar, é o outro que ofendeu, né? Tem hora que a gente tem que pedir perdão, porque quem ofende é a gente. Mas aqui no caso, ao perdoar, eu estou perdoando alguém que me maltratou. Então, o problema está nele. Nós sabemos disso, mas nós ainda temos muita dificuldade. Então, ao perdoar, recolhemos nossos ressentimentos que estavam incrustados no coração de outra pessoa, trazendo paz à alma e uma vida mais saudável. Quando a gente não perdoa, a gente fica doente, porque aquilo não sai do nosso coração. O ressentimento nos adoece muito, né? Não deixamos na mão de quem nos machuca o poder sobre nossos sentimentos. Esse era o diferencial dos movimentos emocionais de Jesus. Que tivéssemos a clara compreensão de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e herdeiros de nossos atos. Jesus meditava todos os dias. Ele ia para o horto orar. E ele não só conversava com Deus, não. Ele refletia, ele meditava. Se Jesus meditava, Jesus e nós, né? Quanto nós temos que rever nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Então, Jesus meditava todos os dias, exemplificando para nós que sempre precisamos nos abastecer antes de nos doarmos. Que o cuidado consigo também é um processo que auxilia a saúde mental. Jesus vai sintetizar os mandamentos divinos em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu amo ao próximo se eu amo a mim mesmo. Eu não tenho como amar ao próximo se eu não amar a mim. E eu não vou nem amar a mim, nem ao próximo, se eu não amar a Deus, que foi Ele que me criou, né? Então, isso é importante. Ensinou-nos que o poder de se amar também é tão importante quanto amar o outro, pois sabia que a maneira como lidamos com a nossa intimidade é igual a que dispensamos às pessoas ao nosso redor. Jesus amou. Ele movimentou a porção mais divina que todos deveriam aprender a movimentar, a capacidade de amar. Quem ama propicia a melhora da saúde mental, porque abriga em si a certeza do autoconhecimento que possui e sabe que o sentimento pacífico do amor é curativo. Jesus também se calou. E nós também refletimos sobre o silêncio aqui com a Fernanda. Não foi agora na última, não. Teve umas 2 para trás, que ela falou para nós sobre o silêncio, né? A importância de silenciar, de ouvir o interior, né? Até para a gente conseguir abandonar-se à providência. Quando sabia que suas palavras não seriam compreendidas por aqueles que o perseguiam, não disse mais nada.
Preferiu a introspecção do silêncio para deixar falar a voz do coração. Deixou-nos uma dica valiosa. Por vezes, recuar na vida pode ser uma estratégia inteligente. Ensinou-nos a ter bom ânimo. Não disse que a vida no planeta não seria hostil. Pelo contrário, disse que seria difícil e que a porta seria estreita. No entanto, trouxe-nos um tratado perfeito de amor a si e ao próximo. Segui-lo levará nossa alma para sair do cativeiro das dificuldades emocionais, para o patamar do equilíbrio e assim alcançar os píncaros da espiritualidade. É interessante que Hamed vai... Porque nas outras obras de Hamed, alguém aqui já leu as outras obras do Hamed? Vale a pena, viu? Dores da Alma, Renovando Atitudes, mas tem outras, né? Ele trabalha muito a filosofia espírita em torno das questões, né, do íntimo da criatura. Então, são obras muito boas, que só ajudam, né? Nos ajuda a entender o Evangelho de Jesus. Então, eu achei essa página muito bonita, quis começar por ela, porque eu pensei, se eu deixar por último, eu não vou ler, porque eu já sei como é que funciona o tempo aqui, né? Então, está lida, está aí divulgada, é um livro fácil de achar, o meu está às ordens, se alguém precisar eu empresto, tá? E no volume 1, tem sobre ansiedade, que foi um dos transtornos que a Fernanda, com um exercício de auto-humildade, ela exemplificou por ela mesma, né? Trouxe exemplos dela, da vida dela, do jeito dela viver, das lutas que ela encontra, contou para nós, né? E foi um dia especial esse para mim. Inclusive, me ajudou muito. Contou para nós o caminho que ela percorreu para descobrir que ela precisava se tratar da ansiedade, né? Então, não adianta a gente falar isso para o outro, a gente tem que falar isso para nós, e enxergar onde que nós estamos precisando. E se nós nos conhecemos e buscamos tratamento, nós conseguimos ajudar o outro. Então, quando o outro nos procura, a gente dá conta de falar, olha, eu sei que você está passando, porque eu também tenho as minhas dificuldades, e eu também estou buscando o caminho de resolvê-las, né? E aí, no volume 1, é interessante que no volume 1, ele traz os transtornos todos, viu, gente? Esquizofrenia, TDAH, vai trazendo e vai trazendo os remédios espirituais para cada um. E no 2, já traz casos, já traz mensagens de conforto, como essa que eu li agora. O nosso tempo é menor, então eu vou só trazer algumas frasezinhas que eu marquei aqui. Lá no capítulo 4 do volume 1, do livro desse livro do Hamed, traz o transtorno de ansiedade generalizada. Tem até a sigla TAG. Isso é para quem, gente, já foi lá no psiquiatra e já diagnosticou o que já sabia que tinha, né? Transtorno de ansiedade. Nem todo mundo tem transtorno de ansiedade, não. Às vezes tem uma ansiedade controlada. Mas se ela não for reconhecida e tratada, ela vira um transtorno. Aí eu não vou entrar na questão biológica, não, eu vou para a questão espiritual. Porque ele vai falar da psicogênese espiritual da ansiedade. E eu vou ler dentro do tempo que eu disponho, tá? A ansiedade é um movimento natural das emoções. Olha, ponto final. Então, a ansiedade, ela na sua origem, na sua origem, ela não tem nada de ruim. Joana de Anjos fala muito dessas coisas, né? O medo na sua origem não é ruim, né? A vaidade na sua origem não é ruim. A paixão na sua origem não é ruim, porque tudo impulsiona o ser a crescer, melhorar, progredir. Mas tudo que vai se excedendo, se tornando excessivo, aí começa a prejudicar a pessoa. E ela começa também a prejudicar o outro, né? Então, a ansiedade é um movimento natural das emoções. Não devemos ignorá-la e sim entendê-la a ponto de compreendermos sua importância para realizarmos as atividades durante o curso de nossa existência.
É por meio da ansiedade que conseguimos, atenção, elaborar projetos sobre o futuro. Porque, gente, abandonai-vos à vossa à providência. Confiar, acreditar. Mas nós temos que planejar, não temos, não? Nós temos que traçar planos, metas. Se vai conquistar ou não, se vai dar certo ou não, isso é outra coisa. Mas nós temos que saber onde que a gente está andando, onde que a gente está pisando. Para estar aqui agora à noite, nós planejamos o nosso dia. Nesse horário, nós estaríamos fazendo outras coisas, nós nos organizamos e viemos para cá. Nós nos planejamos para estar aqui. Alguns chegaram mais cedo. Não, eu vou chegar às 7, porque eu quero pegar o... Né? Outros não vieram para a oficina, vieram para o miudinho. Outros estão em casa, porque não puderam sair de casa. Mas estão lá, sentados na frente do computador, acompanhando a atividade. Então, tem que traçar plano, né? Agora, é por meio da ansiedade que conseguimos elaborar projeções sobre o futuro e, com base no presente, programar ações assertivas para que os objetivos sejam alcançados. Então, até aqui não tem transtorno, não. É uma ansiedade natural. A ansiedade sempre existiu entre os seres humanos. Então, o povo, isso é coisa do mundo moderno, ansiedade? Não, gente, isso é coisa da alma humana. Desde que existe alma, existe ansiedade. É porque agora tem nome, agora tem tratamento, né? Mas sempre existiu ansiedade. Então, quando ela se torna desproporcional, aí vira uma disfunção, vira um transtorno. E a grande diferença que o Hamed coloca é que hoje temos posse de mais informações sobre as questões de saúde mental e conseguimos diagnosticar as pessoas para que possam ser tratadas de forma adequada. E aí eu vou ler só mais um pedacinho para a gente concluir a nossa contribuição. Algumas questões vêm tornando a ansiedade um processo disfuncional na vida das pessoas. Podemos apontar que o imediatismo, e nós falamos disso aqui, né? O imediatismo é um problema de grandes proporções. Imediatismo vem de imediato, agora. Não vou esperar até amanhã. Não quero. Tem que ser para já, né? A maior parte das pessoas do mundo não possui tempo para relaxar, viajar, ou até para brincar com seus filhos. Lembrei de você falando que ficou brincando com a Sofia, olhando ela brincar. Parabéns de novo. Nós já demos parabéns para ele, nós vamos dar de novo, né? Tem que ter tempo. Você também, viu, Duda? É porque ele contou lá no grupo que ele ficou olhando a Sofia brincar. Tem que ter tempo. Tem que achar tempo, planejar. Para tudo. Nem que a pia fique cheia de vasilha. Porque toda hora tem vasilha na pia, gente, pelo amor de Deus. Se for olhar vasilha, não faz nada. Tem que largar de vez em quando. E ninguém faz cara feia para mim, não. De vez em quando tem que largar a vasilha na pia, sim. Para cuidar de outras coisas. Então, você não pode ficar escravo de vasilha e de pia, não. Só não pode passar de um dia, né? Porque começa a cheirar mal. Né? Tem que achar um jeito de resolver isso, tá? De preferência, todo mundo em casa ajudando, né? Quem suja pode lavar também, não é mesmo? Ótimo. Vamos lá. Então, brincar com seus filhos. Isso se configura algo demasiadamente tóxico na existência humana. Não fazer essas coisas, viu, gente? E tornou-se paradoxal. Nunca se viveu tanto por conta do aumento da expectativa de vida e nunca se teve tão pouco tempo. Então, há uma expectativa a mais de vida para nós, além das programações reencarnatórias que cada um de nós traz, mas a vida na Terra está ficando mais longa, né? As pessoas estão vivendo mais, a não ser que a programação delas seja desencarnar cedo. Mas se não for, a vida está mais longa, porque nós temos cada vez mais necessidade de aperfeiçoar, de aprimorar, de progredir, né? Mas não de ficar ansiosos e adoecidos pelo que não aconteceu. E aí ele vai desenvolver, o capítulo da ansiedade é imenso, ele vai desenvolver para nós
sobre as características desse transtorno, que vira transtorno porque a gente fica vivendo só o futuro, que nem aconteceu e que talvez nem vá acontecer do jeito que nós planejamos. Porque se nós desencarnarmos hoje ou no mais tardar amanhã, o futuro é no plano espiritual, não é aqui. Aí aqui foi-se. O que fez, fez, o que não fez também, paciência. Esperar uma outra oportunidade, que nós ainda vamos reencarnar muitas vezes. Então, para passar para o Cláudio, eu achei muito sábio, muito interessante da parte da nossa companheira Fernanda, insistir na ansiedade. Não só porque ela falava de si mesma, e ela não está sozinha nisso, né, gente? Mas porque é um problema que nós temos que cuidar dele. Porque para abandonar-se à providência, não cabe a ansiedade. Ou confia ou não confia. Ou entrega ou não entrega. Se eu estou ansioso, gente, desculpa, não entreguei. Eu estou desconfiado, eu estou pior que Tomé. Eu não estou confiando nessa providência, não. Né? Então, eu vou passar agora para o Cláudio. Chega para cá. E se alguém quiser falar alguma coisa, que até agora ninguém quis falar, né? Eu não paro de falar, não, mas se fizer assim, eu paro. Se levantar a mão, eu paro. Né, Cláudio? Eu não tenho muito o que acrescentar, não. Essa temporada da Fernandinha foi uma temporada muito feliz. Mais de uma pessoa me procurou para falar que foi uma temporada muito assertiva naquilo que ela trouxe, na proposta que ela apresentou. Teve uma pessoa até que falou que queria vir ao abrigo pessoalmente para poder dar um abraço nela e agradecê-la. Tomara que venha, né? Tomara que venha, né? E eu corroboro com todas essas opiniões. Você gosta daí ou você quer trocar aqui? Tá ótimo aqui, Eu Cristina. vou desligar aqui. Eu fico até... você fala do microfone? Não, tá ótimo, tá ótimo. O que eu vou trazer aqui são coisas que já foram faladas, são só rememorações, só pinceladas daquilo que a Fernandinha trouxe nessas últimas semanas, naquilo que a Cristina tocou aqui agora também. Mas para a gente começar o raciocínio, só lembrando que Jesus, a mensagem do Evangelho, Jesus não falou para pessoas privilegiadas. A mensagem de Jesus, ela pode ser colocada em prática por todos nós. Tá? Jesus não falou, a mensagem dele não é destinada para pessoas, entre aspas, eleitas, que são melhores do que nós, que já estão em melhores condições. Não. A mensagem dele é ampla. Tá? Emmanuel vai nos dizer, voltando aqui um pouquinho na questão da ansiedade, que a Cristina colocou, no capítulo 19 do livro Vinha de Luz, que a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. Essa passagem que a Fernandinha trabalhou, ela está inserida no capítulo 6 de Mateus. No capítulo 5, Jesus inicia o Sermão do Monte. Né? É interessante que quando Mateus escreve, logo ali no iniciozinho, coloca que Jesus subiu ao monte. Essa subida, além de ser uma subida física, é também uma subida espiritual. Né? Carrega esse contexto espiritual também. É como se Jesus estivesse se elevando espiritualmente. Ele sai ali da vida cotidiana, ele sai do barulho, sai da pressão social, sai daquela rotina, e esse afastamento ele consegue fortalecer os seus vínculos com Deus, que deveria ser também algo que a gente deveria buscar em nossas vidas, né? Mas, no contexto bíblico, a gente tem outros personagens também que subiram ao monte, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, de Moisés, ele sobe ao monte também, para quando ele vai receber a lei. Então, essa subida ao monte indica o ponto mais alto do mundo físico, nesse contexto simbólico, né? Então, é como quando a gente sobe do monte, é como se a gente estivesse elevando a mente, elevando o espírito. Então, tudo isso que ela trouxe não é algo teórico, é algo prático também. A gente consegue colocar em prática nas nossas vidas. A gente consegue transformar a nossa vida colocando isso em prática.
Quando Jesus fala sobre o medo do amanhã, ele toca num dos maiores pontos da angústia humana. Todos nós, em algum momento da vida, já tivemos medo do amanhã. Se não por nós, pelos outros. É comum uma mãe sentir medo do amanhã porque, e se amanhã acontecer alguma coisa comigo, como é que meus filhos vão ficar? O pai ou a mãe sempre pensam nisso. Nos outros, como é que os outros vão continuar perante a minha ausência? E a gente também sente o medo do amanhã por nós mesmos. E amanhã, será que eu vou acordar bem? Será que eu vou acordar com saúde? Será que no trânsito amanhã eu não vou estar exposto a um perigo e eu posso me acidentar? O que será que pode acontecer? A gente não tem nenhum controle do amanhã. E Jesus começa, falando, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Né? O termo ansiosos, a Fernandinha trouxe isso, ele vem do grego, ele carrega essa ideia de mente dividida. Em outras palavras, uma mente fragmentada. Alguém que está... como se nossa mente estivesse em direções opostas. Então, ansiedade não é apenas um sentimento, mas é um estado interior de dispersão. Quando nós estamos nessa condição de transtorno, de ansiedade, a gente está disperso. Nosso coração ele perde o norte, ele perde o centro. Quando Jesus fala de vida, no grego está psique. Ele não está falando apenas do corpo, mas ele está falando da existência como um todo. Ou seja, o problema da ansiedade, como a Cristina trouxe, não é só físico. Ele é um problema emocional, é um problema também espiritual. E Jesus apresenta diversas razões claras para que aquelas pessoas que estavam ouvindo ali, consequentemente todos nós, não fiquemos ansiosos perante as dificuldades da vida. Lendo um comentário de Champlin sobre esse... Champlin é um comentarista bíblico, escreveu vários volumes de interpretação dos textos bíblicos. Ele coloca lá, ele elenca, eu achei interessante, bem didático, a metodologia que ele adotou, que ele colocou 8 razões de Jesus contra a ansiedade. A primeira delas, o valor da vida. O valor da vida, porque a vida humana é mais do que essa parte física. Nós que já temos contato com a doutrina espírita sabemos disso muito bem. E isso merece mais consideração do que os nossos desejos pelas coisas físicas. Da gente sobrepor as vontades do espírito às vontades da matéria. As vontades da matéria nos deixam ansiosos. Porque tudo que é material nunca vai nos saciar. Nunca nos sacia. Se hoje eu tenho um carro X, eu posso ter um carro melhor amanhã. Se hoje eu tenho um telefone Y, amanhã eu posso ter um telefone melhor. Porque a tecnologia está em constante evolução. Então eu nunca vou conseguir suprir tudo aquilo que eu quero de forma permanente. Eu sempre vou querer renovar as minhas coisas materiais, porque elas vão se tornarem obsoletas, antigas de alguma forma. Então tudo aquilo que é material nos traz esse desequilíbrio. Quando a gente sobrepõe as coisas materiais em lugar das coisas do espírito, nos causa uma desorganização emocional e a gente tende a ficar em desequilíbrio, tende a ficar ansiosos. Segundo motivo, ele fala do exemplo das aves, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e nosso Pai Celestial as alimenta. Ele ainda pergunta, não valeis vós muito mais do que elas? Deus cuida de criaturas que, aparentemente, se a gente for olhar, são de pouco valor, em termos de evolução de inteligência. Essas criaturas, elas não trabalham para prover sua própria subsistência, no sentido humano que a gente está acostumado. E o discípulo de Jesus? Será que ele não é muito mais valioso do que essas aves? Ele mesmo nos conclama a pensar nisso. Um terceiro motivo, a inutilidade da ansiedade. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem consegue? A ansiedade ela não tem esse poder de efetuar o desenvolvimento físico, nem acrescentar qualquer coisa de importância à vida humana. É um esforço inútil que não altera as condições da vida. Quarto exemplo, o exemplo dos lírios. E pelo que é a vez de vestir, por que andais ansiosos?
Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Deus veste as flores que têm vida curta, com uma beleza que supera a própria glória de Salomão. Quando a gente estuda a sequência de Fibonacci, por exemplo, aquela perfeição áurea, a gente encontra essa perfeição áurea em diversos elementos da natureza. A assinatura de Deus ali presente, a razão áurea, você vê que tudo aquilo ali é feito da forma mais bela possível, nas flores, nas plantas, na natureza como um todo. E nós? Espíritos imortais, será que Deus não cuidaria de nós? Quinta razão, o caráter dos gentios. Ele fala, pois a todas essas coisas os gentios procuram. A ansiedade pelas coisas físicas faz parte da conduta de todos nós que ainda não abrimos o coração para aceitar Deus de forma integral. Porque a partir do momento que a gente aceita Deus de forma integral, não tem mais como a gente servir a dois senhores. O Senhor da matéria não encontra mais morada no nosso coração. Sexta razão, o conhecimento do Pai, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. A gente sabe de cor e salteado que Deus é a inteligência suprema. Todo mundo sabe disso. Só que a gente acha que Deus esquece de nós. É como se nós fôssemos muito especiais. Deus dá conta de trilhões de galáxias, mas de mim Ele está esquecendo. Que a gente se acha muito importante. A ansiedade, em determinados momentos, ela é filha do orgulho, se a gente não tomar cuidado. Porque a gente se acha tão importante, mas tão importante, filho da vaidade, que nós estamos sendo esquecidos por Deus. Deus esqueceu da gente. Será realmente, se Deus sabe de todas as coisas, está presente em todos os lugares, será que Ele haveria de esquecer de um de nós? Sétima razão, a prioridade do reino. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A busca pelas coisas espirituais, ela garante o fornecimento para as necessidades físicas. A gente lembra de quando Kardec, perguntando para o Espírito de Verdade, se o auxílio que ele receberia do Espírito de Verdade se estenderia também às coisas materiais, o Espírito de Verdade responde: no mundo em que habitais, as coisas materiais ainda são necessárias. Não preocupar com as coisas da matéria seria não amar-te. Então a gente nunca vai estar desamparado nas coisas materiais também. Nós temos espíritos que velam por nós, que nos amam, que nos dão amparo material também. Oitava razão, o mal de cada dia. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A ansiedade, se a gente for olhar de fora, ela só acrescenta mais sofrimento e dor ao mal que já existe na vida humana. E aí a gente lembra também da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 8, ele fala o seguinte: a ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro: lançar para Deus, lançar para Jesus as nossas ansiedades. Em função do adiantado da hora, só um outro ponto que eu gostaria de trazer também é a respeito das redes sociais e ansiedade. Trazendo agora para os dias atuais essa problemática, as redes sociais, elas funcionam como uma espécie de, como sistemas de recompensa imediata. Cada like que eu tenho, cada gostei, cada comentário, cada notificação libera algo no meu corpo que se chama dopamina. É um neurotransmissor ligado ao prazer. É um neurotransmissor ligado à motivação, à expectativa. Só que essa dopamina, ela não recompensa apenas a ação concluída, mas a expectativa também do que pode vir. É por isso que a gente fica olhando a tela várias vezes sem necessidade nenhuma. Por quê?
o cérebro está buscando o próximo pico de prazer, a próxima notificação de like, o próximo comentário falando que concorda com a minha opinião, a próxima resposta a uma briga que eu comecei na rede social. A todo momento eu fico buscando aquilo. Essa liberação intermitente, desenfreada de dopamina, ela cria um círculo de antecipação do desejo. O que é isso? É aquilo que gera ansiedade. A todo momento eu estou antecipando o desejo de algo novo. A mente fica presa naquele, e se alguém me responder? E se eu perder alguma coisa importante? Eu tenho que olhar o site de notícias ali a todo momento, porque se eu perder alguma coisa importante? Né? O mundo para se eu não souber de uma notícia. O mundo para, né? Minha opinião é muito importante. Eu tenho que comentar sobre tudo que acontece, que é noticiado, porque eu sou especialista em tudo, né? Eu tenho que comentar em tudo. Né? Sem ser, o pior de tudo é isso. Eu sei de tudo. Eu sei de problema de saúde, eu sei de problema de astronomia, eu sei de qualquer notícia que tem na página de notícias, eu sou especialista. Então, tudo isso nos causa ansiedade. A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque, falando agora dos dias atuais, isso nos distrai daquilo que é realmente importante. São distrações que desviam a gente do presente. Quando Jesus fala, não vos inquieteis pelos dias de amanhã, quando a gente olha pelo esse âmbito da rede social, o que a gente está enxergando claramente? A gente está num estado de antecipação constante. O amanhã aqui não é amanhã quarta-feira. O amanhã aqui é o próximo minuto, o próximo segundo. A rede social ela faz com que a gente fique antecipando o porvir o tempo todo. O que vai acontecer no próximo segundo, no próximo minuto? Então eu nunca vivo agora. Estou sempre na frente, com medo que eu vou perder o futuro. E a gente esquece que cada presente no passado é o próprio futuro. Então a gente fica desprezando esses momentos do presente. E por que a gente anda tão ansioso assim? A gente conhece uma coisa que se chama livre-arbítrio. A gente conhece também uma coisa que se chama lei de causa e efeito. As coisas que vão acontecer comigo irão acontecer, ponto. Ah, mas eu tenho medo do meu passado. Seja o passado nessa presente existência, seja o passado nas minhas existências pretéritas. Eu trago no meu íntimo a forte noção de que eu passarei por problemas na minha vida em função de más escolhas que eu fiz no passado. Tudo bem, você vai passar por isso. Mas você tenha plena certeza também de que você pode começar hoje um plantio diferente. Porque lá na frente, na hora que você for colher, talvez aquela colheita que você achava que seria tão amarga assim, na verdade não vai ser. Porque você plantou coisas boas ao longo do seu caminho também. Então a gente tem o livre-arbítrio, a gente sabe que somente aquilo que a gente planta é que a gente irá colher. E a nossa vida, querendo ou não, ela é constituída de provas. Cada problema ele vai ser enfrentado na sua hora. Os problemas só surgem na nossa vida quando a gente consegue lidar com eles. Não existe nenhum problema que Deus coloca na nossa vida que a gente não consiga resolver. E nossos problemas não são únicos. O problema que eu estou passando hoje pode ser que a Cristina passou há 15 anos atrás. Conversando com ela, falando, então era fazer só isso. Era. A gente se acha tão único que a gente acha que só nós que estamos passando por um problema. Olha o orgulho de novo, a vaidade. Será que nós somos tão especiais assim? E falo mais. Às vezes a gente abre a boca para falar. Hoje em dia todo mundo tem ansiedade, hoje em dia todo mundo está com depressão, todo mundo está com transtorno de alguma coisa. E aí chega um dia que a gente começa a passar mal de algum sintoma psicológico. Aí a gente conversa com o psicólogo vai lá depois de algumas sessões e fala, você tem isso? Não, eu não tenho isso não, essa é doença do povo, eu não tenho isso não. A gente se acha melhor do que os outros. A gente acha porque está tendo um alto número de diagnósticos psíquicos, a gente acha que a gente nunca vai estar nesse número, porque a nossa doença tem que ser diferente. Até para a gente ser doente, a gente tem que ser diferente. Não, o que eu tenho é alguma coisa mais grave, é alguma coisa mais específica, você pode estudar melhor aí, porque o meu diagnóstico é outro. Aí a gente vai pesquisa, acha artigo de não sei da onde para falar, não, o que eu tenho é isso daqui, ó. É um transtorno que foi diagnosticado em 40 pessoas no mundo só.
Só eu e essas outras 40 que tem isso. Então a gente se acha, a gente quer ser diferente, quer ser pior do que o outro, até mesmo naquilo que nos faz mal. Pior porque é algo de doença, né? Então, em outras palavras, o mal em si que nós vamos passar, ele não é um problema, nós vamos passar por ele. Mas essa antecipação daquilo que há de vir nos causa mal, nos causa desequilíbrio. Se a gente vivesse um dia de cada vez respeitando os ciclos da vida, a gente não sofreria tanto. Amanhã vocês podem ter certeza, o dia vai amanhecer. Vocês podem ter certeza que também vai anoitecer. Imagine se amanhã a gente quisesse parar o ciclo da água. A partir de hoje, nós vamos reter toda a água aqui na Terra. Nenhuma água mais vai evaporar. A gente não consegue. Se a gente interrompesse esse ciclo, como é que haveria precipitação da água se ela não evaporasse? Como é que eu vou querer que haja nascimento de flores um ano inteiro? Fosse primavera um ano inteiro, sem passar pelo inverno, sem passar pelo verão, sem passar pelo outono? Como é que eu vou querer que a lua seja sempre cheia, sem respeitar as outras fases dela? A natureza nos mostra que tudo são ciclos. Então, se num momento eu vou passar pelo sofrimento, no outro momento eu vou passar por um período de maior tranquilidade. Tudo vai passar. E a gente não tem que viver com medo do amanhã. O medo é algo que nos paralisa. E só para passar para a Ju, eu gostaria de trazer um texto que não é espírita, mas é um texto que eu acho muito importante. Ele é de um escritor evangélico. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia também. É o C.S. Lewis. Esse texto foi escrito em 1948. Vocês se lembram que em 1945 houve a explosão das bombas atômicas, né? E perguntaram para ele assim, como que nós vamos viver numa época pós-atômica? Como é que nós vamos viver, né? Com medo de explosão da bomba atômica. E ele responde, ora, da mesma maneira que você viveria no século XVI, quando a peste visitava Londres quase todos os anos. Ou como você viveria na era viking, quando os invasores da Escandinávia poderiam chegar a qualquer noite e cortar as suas gargantas. Ou, na realidade, como você já está vivendo numa era de câncer, de sífilis, de paralisia, uma era de bombardeamento aéreo, de acidentes ferroviários, de acidentes rodoviários. Em outras palavras, não devemos começar a exagerar a novidade da nossa situação. Você, bem como todos os que você ama, já estavam sentenciados à morte antes da bomba atômica ter sido inventada. E uma boa parte de nós iremos morrer de uma maneira desagradável. Nós, de fato, temos uma grande vantagem sobre os nossos antepassados, a anestesia. É perfeitamente ridículo sair por aí choramingando com rostos longos porque os cientistas adicionaram mais uma opção de morte dolorosa e prematura ao mundo, já arrepiado por tantas opções, no qual a morte em si não é uma opção, mas uma certeza. A primeira coisa a fazer é controlar-se. Se todos nós vamos ser destruídos por uma bomba atômica, quando a bomba atômica chegar, que ela nos encontre fazendo as coisas sensatas e humanas, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, dando banho nas crianças e não amontoados como ovelhas amedrontadas pensando sobre bombas. Elas podem quebrar os nossos corpos, mas elas não precisam dominar as nossas mentes. Então, que a gente viva hoje sem esse medo do amanhã. O amanhã vai chegar e não precisa a gente se preocupar com ele, né? Ju, minha amiga, fica à vontade. Boa noite, gente. É despedida, né? Gente, que beleza, hein? A gente tinha anotado roda de conversa para essa semana, mas eu vou ter que trocar esse título que eu pus na nossa planilha lá, porque foram reflexões profundas, né? E todo mundo em silêncio, todo mundo quietinho, caladinho, né? Mas olha, foi uma maravilha, né? Essa temporada da Fernandinha, e mais maravilhoso ainda é perceber como os espíritos encaminham, né, a conexão dos temas sem o nosso domínio.
porque é tudo liberado, gente. Cada coordenador tem direito de escolher o tema que quer trabalhar na sua temporada, sem qualquer conexão com nada. De acordo com o coração, com o que está sentindo naquele momento, né? Eu quero falar sobre esse tema, então prepara, né? E entre as temporadas, como vocês já estão acostumados, a gente sempre tem um expositor convidado para fazer, né, uma conexão, um intercâmbio, vamos fazer assim, ó. Na verdade, para desconectar, não é conexão, é para desconectar uma temporada da outra, tem um expositor convidado no meio, aí ele faz a abertura da próxima temporada. Mas esse expositor convidado, a gente também deixa ele completamente à vontade. Pode falar do que quiser, não tem necessidade de conectar nem com a temporada que passou, nem com a próxima que está chegando, né? Então, o convite é sempre feito assim. E nós convidamos uma pessoa muito carinhosamente, está lá na sala virtual, acredito que ela está sempre lá, sempre presente. Quando não está lá, ela está aqui, né? Ela vem visitar a gente presencialmente, que é a nossa querida Sônia Tomasi. E ela já fez uma abertura há um bom tempo atrás, de uma temporada do nosso EMEG, e agora está retornando, né? Aceitou nosso convite, eu fiquei numa alegria muito grande. Obrigada, viu, Sônia, mais uma vez. E ela vai fazer para a gente a abertura semana que vem. O tema que ela me falou que vai trazer para nós: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha como está conectado. E ela ficou à vontade, ela falou depois que ela percebeu que tinha uma conexão com o tema que a Fernandinha está trazendo, né? Transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, preparar o nosso coração e a nossa mente para renovar o nosso espírito e seguir adiante. Vamos eliminar isso tudo, ansiedade, depressão, angústia, reduzir para dentro dos limites normais e seguir a nossa vida fazendo o nosso melhor, né? Então, ela vai fazer essa abertura da temporada para nós. E a temporada, que eu achei que não tinha conexão nenhuma com o tema, eu já encontrei conexão também. Porque a temporada, gente, está no meu coração desde o livro Renúncia, novembro do ano passado. Então, eu não desconectei do Renúncia até hoje, continua me instigando na caminhada. É só eu olhar para ele, que ele não voltou para o lugar dele na estante, isso para mim já é um indicativo de que eu ainda não fechei o ciclo com esse livro. Porque é muito livro, né, gente? Eu uso muitos livros e à medida que eu vou fechando os ciclos de um estudo, de um roteiro, eles vão voltando para o lugar dele nas estantes, senão vira uma bagunça, né? O Renúncia está lá. Ficou em cima da mesa do computador durante muito tempo, depois passou para cima da mesa da impressora. Agora ele está dentro do meu guarda-roupa, mas não voltou para o lugar dele. Ele está acima dos livros, assim, ó, fácil de tirar e pegar e conferir alguma coisa na hora. Então, essa conexão com renúncia me fez pensar no tema, ainda inspirado pelo Cláudio, que trouxe um versículo só, e pela Alcione, que fala para a gente, olha, um versículo dá para você estudar muito, dá até mais de uma semana. Falei, que tal 7? Que tal 7 semanas com um versículo só? Então, nós vamos trazer as várias moradas da casa do Pai, tá? E dentro desse título, das várias moradas na casa do Pai, é claro que a gente vai contextualizar isso, né? Dentro do Novo Testamento, de onde foi tirado, o que a gente vai trabalhar. Tem também um tríplice aspecto. Eu vou trazer 3 perninhas desse tema aí, né? A gente vai falar sobre as moradas físicas, interplanetárias, né? O universo, até chegar no nosso corpo físico. Nós vamos falar sobre as moradas no plano espiritual. Então, a gente vai abordar as várias regiões do plano espiritual, as trevas, o umbral, né? Os campos de saída, as áreas claras onde estão as colônias, né? Nós vamos abordar tudo isso. E o terceiro aspecto, que é o da mente, a casa mental, com seus 3 departamentos, né? Então, quando a gente chegar na casa mental, vai ter uma conexão profunda com esse tema que a Fernandinha trouxe para nós. E nós queremos convidar todos vocês para estarem conosco semana que vem, para a Sônia fazer essa abertura, renovando o nosso entendimento com o apóstolo Paulo, e depois, a partir da outra terça-feira, então, a gente começa a nossa temporada com as várias moradas da casa do Pai. Ok?
Fiquem à vontade para pesquisar, para participar conosco, a gente vai conversar muito, tá? Muito obrigada a todos. E agora, como ficamos? Eu também? É? Então vamos lá. Vamos lá, então. Jesus querido, Mestre amado, que alegria, Senhor, podermos estar aqui reunidos em Teu nome, em mais um EMEG que transcorreu em paz e harmonia, segundo a Tua vontade. Te agradecemos muito pelas reflexões, pelo esforço de pesquisa, de exposição, da Cristina, do Clauber, da Fernandinha, que trouxe essa temporada para nós. Te agradecemos e te pedimos, Senhor, abençoa a todos nós, ajuda-nos a perseverar no estudo, no aprofundamento da compreensão dos teus ensinamentos. Ajuda-nos a ser melhores pais, melhores filhos, melhores companheiros e companheiras de jornada, que possamos todos, Senhor, refletir o aprendizado que temos feito ao longo desses anos, nesta reunião que nos abençoa tanto. Sê conosco, abençoa-nos hoje como sempre, porque muito necessitamos da Tua presença entre nós. Que assim seja. Muita paz. Até a próxima terça.